Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riecks, trazendo mais um corte para vocês nessa segunda-feira aí, mídia esportiva por todo o Brasil, rasgando elogios ao Flamengo, galera. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, também deixa aí nos comentários aí seu feedback aí, que é muito importante aqui pra gente saber se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube. Muito bem, fã de esportes, voltamos com linha de passe. E o Flamengo, muita gente dizendo que o Flamengo ganhou, o Flamengo não ganhou, empatou, tá? Tiveram 2 gols anulados. Ganhou o título. Mas ganhou o título carioca, sim, em cima do Fluminense. E 3 títulos já pro seu Felipe Luiz, só perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Fábio quase entrega, fez uma defesaça, né? Um espetacular, quase entregou. Mas a decisão do Plata foi correta, não era para dar essa bola no meio. Exatamente. Muito bem, Eugênio Leal. Agora, 2 jogos com o Fluminense, uma vitória, um empate, título carioca e a gente olhando para frente aí o que esse Flamengo pode mostrar, inclusive, nesse ano. Felipe Luiz, 4 títulos conquistados, 1 derrota apenas. Para esse Fluminense no ano passado no Campeonato Brasileiro, um dos primeiros jogos. Foram 3 títulos? Contei errado aqui? Copa do Brasil, Supercopa... Ah, Guanabara. Guanabara. Título. Isso no profissional. Ou seja, tinha 2 títulos, né, com o Sub. Ele tem 1 ano de carreira. Felipe Luiz, considerando que ele pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que já não tinha mais chance, ele ganhou tudo que podia. É verdade. É impressionante. Se ele ganha aquele jogo do Fluminense, o único que ele perdeu, aí talvez ele pudesse chegava ali na reta final. Mas não acho que não chegava, não. Mas, de qualquer forma, é uma perspectiva gigantesca para o Flamengo, pelo trabalho do Felipe Luiz, pelo elenco que o Flamengo já sempre teve, assim, nos últimos anos, e já tinha ano passado, mas, acima de tudo, porque o Flamengo hoje é administrado com profissionalismo. Isso muda tudo. As coisas estão nos seus devidos lugares e, naturalmente, existe um reflexo dentro de campo. É claro que ainda tem problemas de lesão, né? O Bruno Henrique se machucou, outros jogadores... Hoje o Michael voltou, até fez o gol anulado e tal. Isso pode ser um problema devido à temporada muito puxada que o Flamengo vai ter pela frente, incluindo aí o Mundial de Clubes. O Flamengo joga todas as partidas, pode chegar, sei lá, quase 100 jogos no ano. Isso gera problema, mas... Que absurdo. Até aqui, é perfeito. Hoje um jogo de muita intensidade. O Flamengo... Ele entrou com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo e por isso foi campeão, mas ele não entrou em momento nenhum sentando em cima dessa vantagem, ele entrou jogando na intensidade máxima. Jogou dentro do Fluminense sempre que pôde. Olha o Zico aí, que beleza. A taça tem o nome dele. Né? A taça Zico, né? Coisa linda. E eu dizia já há algum tempo, o professor testemunha, foi pro lugar certo. Fui até cobrado por isso, que dificilmente o Flamengo perderia esse estadual, porque ele está num nível bem superior aos seus concorrentes diretos ali nessa competição. E hoje acabou tendo 2 gols anulados no finalzinho ali, muita reclamação. O primeiro eu não anularia, o segundo estava um claro impedimento. Havia impedimento no segundo, né? Mas o primeiro ali é que um lance que o Juninho ele cai assim, né, nas pernas do zagueiro do Fluminense. É o Ignacio, acho, né? E aí eles voltam atrás e marcam na origem da jogada uma falta. Eu não acho que foi falta, mas para o Flamengo, no final das contas, é um título e é um título que sinaliza um início de ano realmente muito promissor. E olha que o Mano hoje mudou a estrutura da equipe, né? Ele tirou o Serna e colocou o Lima, um jogador... Todo técnico que passa pelo Fluminense e trabalha com o Lima, não foram muitos, né? O Diniz e o Mano, confiam demais. O Lima é um jogador confiável, né? E colocou o Lima, e para dar essa consistência, para poder, com o Lima, inclusive, o Fluminense consegue pressionar mais. A ideia do Mano era fazer o time conseguir tentar pressionar o Flamengo um pouco mais alto. Isso implicou na volta do John Arias para a ponta direita. O Arias veio da direita para dentro e deu trabalho por ali. Impressionante como o Arias consegue... Ele tinha feito esse movimento no primeiro jogo, no segundo tempo. Depois ele traz de volta o Arias. Qualquer faixa do campo que o Arias... A impressão que deu é que o Fluminense fez o que ele podia fazer nessa final. Não conseguiu agredir. De fato, teve algumas chances, o Cano não estava numa grande jornada, mas não conseguiu agredir de fato o Flamengo, e o Flamengo foi campeão com muita justiça. De novo, as combinações Gerson e Wesley é um lado direito bonito de ver jogar. É uma delícia, como eles se entendem já no olhar e no requinte do Gerson, no furacão pela direita que é o Gerson, que é o Wesley. Mas eu queria só ressaltar a contribuição do Juninho para esse título. Segundo gol no jogo de ida, assistência hoje, e não... Só querendo dizer que o Juninho é um craque, não é isso não. É que quando o Juninho foi contratado, ele foi questionado, e o modelo do negócio foi questionado por muita gente, onde já se viu pagar 5 milhões de euros um jogador do Karabag,
né? Pelo amor de Deus. O Flamengo, como disse o Eugênio, está sendo trabalhado de uma outra maneira agora. E existirão as contratações fortes, impactantes de mercado, e existirão as de observação, que encaixam no modelo que o técnico quer que o time tenha. E o Juninho é essa contratação. Foi uma boa observação, é um cara que no elenco vai ajudar, não vai resolver problemas, mas vai ajudar, e foi muito importante nos 2 jogos da final. O profissionalismo chegou ao futebol do Flamengo, enfim, né? Porque já tinha chegado ao clube. O clube, exato, a instituição é uma coisa. O futebol é outra. Então agora é outra filosofia de trabalho. E sobre o Flu, realmente foi o limite de todo mundo, inclusive do Mano, que é um técnico muitas vezes criticado por ser retranqueiro. Ele fez tudo o que podia nessas finais. Ele volta com o garoto Riquelme, com o Hércules, para melhorar. Eu só não tiraria o Cano. Em situação nenhuma. O Cano até saiu meio assim. Saiu meio chateado, poxa, não gostou da substituição. Né? Ele teve uma chance e não conseguiu cabecear bem. Mas ele não estava bem no jogo, né? Não estava bem no jogo, mas você sabe como é centroavante, o homem-gol. Então, perto do que foi o domínio do Flamengo nesse campeonato, esse final foi até apertado. Rendeu caro, o Fluminense rendeu muito caro. Eu acho 2 coisas que chamam atenção. Uma que o Eugênio fala do reflexo em campo, da mudança de gestão. Tem a ver com o técnico também, obviamente. Mas esse time do Flamengo, ele compete. Porque o tipo de jogo que o Fluminense fez hoje, eu acho que vale elogios, porque o Fluminense tornou o jogo duro, brusco, né, marcou forte e tal, dentro do que consegue. Eu acho que se o Fluminense mantiver esse padrão, ele vai ser um time competitivo, um time difícil de ser vencido ao longo do ano. Obviamente não é o favorito nos títulos que disputa, mas é um time muito diferente do que era, ou do que foi no ano passado e do que era no começo desse ano. E o Flamengo, o que me chamou a atenção é que é um time cheio de atletas acima da média, mas muito humilde na forma de jogar futebol. Com variações, na hora que precisar lidar com o jogo duro, lida com o jogo duro, na hora que precisa se defende, marca muito forte na frente, topa correr riscos. A bola. Isso eu não sei se vai durar até o final da temporada, eu acho que sim, mas essa é uma mudança muito grande em relação aos últimos anos. O Flamengo não atua como se fosse um time que acredita que vai resolver de qualquer jeito o jogo a qualquer momento. Não tem postura de quem quer ganhar. Tem a fome de competir por cada bola, em cada lance e tal, e é uma coisa que a gente não via nos últimos anos. Tinha bons momentos da equipe, mas não com isso. Pela Cruz teve muito esse comportamento nos 2 jogos da final. Acho que olhando para os 180 minutos da final, quem conseguiu mostrar mais em comparação ao que não estava conseguindo mostrar antes por diferentes motivos, foi o De La Cruz. Acho que ele deu alguns passos no aspecto competitivo muito forte nas suas finais. E tem uma coisa, Zupac, a gente não sabe, obviamente, se o time ganha ou não ganha os campeonatos principais, tendo o melhor elenco. O Flamengo é o favorito e nos campeonatos que vai disputar. Por outro lado, se os jogadores que entendem o tamanho do estadual, que não é grande, atuam assim nesse campeonato, eu espero ainda mais dessa fome. Sim. Quando jogarem Brasileiro, Libertadores, Mundial e as competições mais importantes do ano. Sem contar que ainda teremos durante o ano o retorno do Cebolinha, mais breve, e o retorno de Pedro. E hoje estava assim, nas finais sem o Bruno Henrique também. Sem o Bruno Henrique quase escapou um palavrão aqui como elogio. Eu parei, quase. Eu sou a favor do palavrão. Entenderia. É uma coisa espontânea. Teria sido, mas... Você vai falar que é um P jogador? Você fala no Jorginho no meio do ano e outros nomes que ainda podem e devem chegar. Agora, a gente está falando de campeonato estadual, olhando um pouquinho para frente, você falando de favoritismo do Flamengo e esse ano do Internacional. O Internacional quebra a sequência do Grêmio, vem... Começando mais uns 60 segundos do Beija normal. Flamengo campeão carioca, absolutamente normal. O primeiro tempo já podia ter terminado 3-0 pro Flamengo. O Plata perdeu 2 gols, uma teve uma vacilada do Fábio, Luiz Araújo chutou a bola, passou ciscando a trave. E para um time que precisava pelo menos fazer um gol, o Fluminense não criou absolutamente nada, hein, gente? Nada. O Cano foi substituído, saiu bravo com o Mano Menezes. O Cano não fez nada, mas a bola também não chegava. Quando chegou de cabeça lá, ele foi mal, cabeceou mal. E, gente, olha o elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, machucado, não jogou as finais. Jogou o Luiz Araújo, que está jogando muito bem. Hoje, o Luiz Araújo não fez uma grande atuação. Tinha o Michael no banco. Então, o gol do Plata, para mim, foi normal, hein, gente? Aquele enrosco do Juninho foi lance de jogo. Mas deu o Flamengo mais uma vez e vai continuar assim. E lá no Campeonato Carioca, mano, os caras assim, se entregando fisicamente de uma forma absurda.
Flamengo jogando com a linha lá no talo, em cima do Fluminense. Praticamente o primeiro tempo foi jogando com a linha no talo, não deixando o Fluminense nem respirar. Os caras não respiravam com a bola. O time do Fluminense não conseguia conectar, não conseguia criar. Os caras ficavam ilhados nos seus setores por causa da boa projeção de marcação das linhas altas do Flamengo. E você viu os caras suando, você viu os caras transpirando, você viu os caras assim com sangue no olho de conquistar um título que nem premiação tem. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a Ferg não paga premiação na competição do Carioca? Vocês sabiam disso? Os caras estavam jogando um torneio sem premiação financeira e estavam com mais desejo, com mais afinco, com mais vontade do que esse bando de Zé Maria aí, bando de Zé Mole, jogando desse jeito. Bando de Maria Mole, numa marcação extremamente espaçada, onde, sinceramente, a gente deixou muitas vezes o Corinthians ditar o ritmo do meio-campo. Sendo que o Corinthians tem um meio-campo terrível, não tinha nem o Garro, tá? Nem o Garro tava no Corinthians hoje. E semana que vem vai ser o quê? Vamos lá pra passar vergonha? Ah, que isso, mano? E aí lá no Campeonato Carioca, pô, a gente viu um futebol com uma boa dedicação. Flamengo praticamente dominou o primeiro tempo. Falar um pouquinho do jogo lá também, tá? Porque aquele jogo lá serve de lição pra gente. Serve de lição pra gente. Flamengo jogou praticamente o primeiro tempo, taticamente, com uma marcação 100%. Não deu chance do Fluminense respirar, não deu chance do Fluminense se organizar. O Mano Menezes saiu, que parecia que tinha sido entubado pro vestiário, ele não sabia o que ele ia fazer. E aí no segundo tempo, ele fez umas mudanças que melhorou um pouco a movimentação do Fluminense. Só que eu acho que essa movimentação que melhorou do Fluminense foi um pouco também do cansaço físico dos jogadores do Flamengo, que fizeram um primeiro tempo muito intenso. E aí mais ou menos uns 10, 15 minutos, o Fluminense ele começa a equiparar. O Fluminense começa a encontrar algumas jogadas, começa a trabalhar um pouco no contra-ataque, começa a ganhar um pouco do meio-campo, ditar um pouco o ritmo, mas logo para. Logo para porque o time do Flamengo começa a ajustar novamente a marcação. E aí o Felipe Luiz começa a trocar jogadores e começa a colocar gás novo. Começa a colocar gás novo. Só que aí o Fluminense, conforme, né, o relógio vai passando, o Fluminense é obrigado a subir mais as linhas. O Mano deixa a equipe mais ofensiva e menos defensiva, o que é natural. Chegou um momento lá que o cara tinha mais de 4 atacantes em campo praticamente, né? Jogadores fazendo função de atacante, com as linhas projetadas pra cima, porque partiu pro tudo ou nada. É o all-in, né? É o all-in. Tudo ou nada. E aí o Flamengo encontrou oportunidades ali com o Michael, porque colocou gás, colocou velocidade. Entrou Juninho e Michael e os caras conseguiram achar oportunidades em contra-ataque em duas situações. Uma delas, numa confusão ali que deu na lateral de campo, né? Um agarra-agarra ali. Juninho saiu livre. Armou a jogada. Gol do Flamengo. Que, na minha opinião, foi anulado incorretamente. Operaram o Flamengo no Maracanã. A pressão, é o que eu falo, né? A pressão na arbitragem funciona. É igual hoje, mano. Hoje o Klaus tava marcando qualquer coisa. A pressão na arbitragem, ela funciona. Pressão e arbitragem, ela funciona. O Flamengo é campeão carioca. O Cícero Melo esteve no Maracanã e conta pra gente como foi a conquista rubro-negra. Olá, fã de esportes. Um domingo de decisão no Campeonato Carioca com um público superior a 69 mil torcedores no Maracanã. O Flamengo, sem Bruno Henrique lesionado, só precisava de um empate para ser campeão. Já o Fluminense, sem o lateral Fuentes também machucado, precisava vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por 2 gols de diferença nos 90 minutos para se tornar campeão. No primeiro tempo, só o Flamengo ameaçou o gol tricolor. Aos 24 minutos, numa jogada maluca, Fábio errou na tentativa de drible na pequena área e quase que Plata abriu o placar. Aos 32 minutos, chance clara de gol perdida pelo Flamengo. Arrascaeta deixou Luiz Araújo cara a cara com Fábio, mas o atacante chutou mal
para fora. Aos 41 minutos do segundo tempo, parecia o gol do título do Flamengo com Plata. Mas depois, o gol foi anulado quando o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi consultar o VAR. Aos 47 minutos, agora sim, o Flamengo ia comemorar o título com o gol de Michael em jogada pela direita de Juninho. Michael estufou as redes, mas o gol, pela segunda vez, foi anulado. Final, com um empate de 0-0, o Flamengo se sagrou bicampeão carioca, o 39º título estadual rubro-negro. Eu penso, hoje não, né? Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, vou ver como conheço o Roger, conheço como ele trabalha, sei o time forte que ele tem, os grandes jogadores que ele tem, e isso que me importa. Não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender, e escolhemos essa forma de jogar, essa ideia. Os jogadores compraram, a torcida se sente identificada, e isso para mim é o que mais interessa, porque quando as derrotas vêm, que sejam dessa forma, que sejam propondo, que sejam tendo sempre a bola, o controle, pressionando, e em cima dessa ideia. E claro, cada adversário é diferente, cada adversário tem jogadores diferentes, estruturas diferentes, sistemas diferentes, e nos colocará em desafios, inúmeros desafios, para o nosso time ter que solucionar. Então, esses clássicos, respondendo também, engatilhando com a outra pergunta, foram bons por isso, porque nos colocaram já no nível do brasileiro, já do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela, e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia, em cada jogo. A torcida rubro-negra fez a festa e comemorou o 3º título na temporada, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e agora o Campeonato Carioca. Boa, Cícero Melo trazendo pra gente então a 39ª conquista rubro-negra no Rio. Olha só, em mais taças do que derrotas. Já são 27 partidas do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Ele só perdeu um jogo. Incrível esse número, quase 80% de aproveitamento. A média de gols por jogo é de 1,8 gol por jogo, a média de gols sofridos 0,5. São 3 títulos conquistados. Isso contando, claro, o time principal e sem amistosos. Rápida pausa aqui no nosso Sport Center e a gente já... Felipe Luiz, inacreditável esse menino, Copa do Brasil, agora aí sendo campeão esse menino. Ó, ô Júnior, eu adoro você, mas se você empatar com a Colômbia aqui, se você perder para a Argentina, você vai cair, ele vai assumir a seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma. O Zico lá junto, olha lá. Zico, Gerson, Bruno Henrique, tá aí, ó, Galinho, pô, Galinha, Galinha. A taça leva o nome. Quem que tá com a gente? Então tá. Então vamos lá colocar o Thiago Carvalho, esse menino maravilhoso, o repórter da Band do Rio de Janeiro. Boa noite, craque Neto. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Fim de festa aqui no Maracanã. Vocês podem ver o pessoal já saindo do gramado, só aquele finalzinho aqui. Mas o domingo de Fla-Flu foi aquele clássico domingo de Rio de Janeiro. Calor, futebol, final do Campeonato Carioca. Uma partida movimentada com muitos cartões distribuídos, é verdade. Foram 9 ao todo. 3 amarelos para o lado do Flamengo, 6 amarelos para o lado do Fluminense. Então vocês podem imaginar uma partida movimentada, uma partida muito disputada e que o Fluminense precisava do resultado. Então tentou, desde o início da partida ali, ter ações ofensivas, mas a verdade é que mesmo podendo só empatar o jogo para ser campeão, o Flamengo conseguiu dominar a partida desde o início do jogo, teve melhor posse de bola, pouco mais de 66% de posse e com isso acabou construindo também algumas chances melhores para abrir o placar. Por exemplo, no primeiro tempo, numa saída de bola do Fábio, o Fábio falhou e aí o Plata por pouco não fez 1-0 ainda nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Mano Menezes mexeu na equipe, chegou a colocar 5 atacantes em campo, Serna entrou em campo, Everaldo entrou em campo, enfim, Keno entrou em campo, mas mesmo assim o Fluminense não conseguiu abrir o placar. A verdade é que o próprio Flamengo aproveitou os espaços, chegou a balançar as redes 2 vezes, mas os gols não foram validados. O Plata chegou a fazer um desses gols e depois o Michael, já no término da partida, também chegou a balançar as redes, mas nenhum dos gols valeu. No primeiro deles, houve uma falta na origem do lance e no segundo havia impedimento. Fim de jogo,
0-0, o Flamengo, que já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, jogava pelo empate aqui no Maracanã, conseguiu o título e levantou o 39º Campeonato Carioca. Bom, além disso, para coroar a festa, nada melhor do que Zico, que esse ano dá nome ao troféu da competição, uma homenagem aí ao Zico, entregou o troféu aos capitães do Flamengo, que levantaram junto então com o maior ídolo do clube, o troféu de campeão carioca de 2025. Uma bonita festa, casa cheia, mais de 70 mil pessoas, aí cerca de 70 mil pessoas no Maracanã. Um domingo de clássico e de festa aqui no Rio de Janeiro, craque. 70 mil pessoas, excepcional. Hoje, por exemplo, no jogo do Newcastle contra o Liverpool, tinha 90 mil pessoas em Wembley, coisa maravilhosa, né? Godoy, teve os 2 lances do gol. Para mim, o primeiro gol foi legal, eu carimbaria. Eu carimbava ele. Sim. O que você pode falar dos 2 gols? Para você, para todo mundo que tá ligado aqui, que por sinal, parabéns ao Felipe Luiz, né? Você fala do dado que você falou para mim aqui. 27 jogos. Ele tem 3 títulos com 27 jogos, né? Dá uma média Copa do Brasil, Supercopa, e agora o Carioca. São 9 ganhou a jogos. Taça Guanabara, que a gente não conta mais. Antigamente contava, né? Cada 9 jogos, um título. Mas o primeiro lance de gol do Flamengo, que foi anulado por falta, é um lance interessante porque... Você enxergou falta? Não tem falta, mas... Não tem falta, Não tem falta, mas certo. Tem agarrão dos duplo, dois lados. Dos dois lados. Tá. Se não fosse pro Flamengo... Ele talvez Aí, ó, não marcaria. Porque, tudo que acontece de duvidoso pro Flamengo, os caras falam, é porque é pro Flamengo. Mas não Flamengo, teve falta, teve? Não, o Ignacio tá fazendo a falta primeiro. Aí o Carlinhos segura. A hora que o Carlinhos cai, o Carlinhos segura a perna do... Olha lá, o braço do Carlinhos. Mas ele não faz falta, né? Quem faz primeiro é o Ignacio, né? Onde tava o braço do Carlinhos? O Ignacio cai. E aí, ficou cômodo para ele marcar a falta, porque... nada duvidoso a favor do Flamengo. E o Bruno Arleu acabou marcando a falta aí. Poderia dar do segundo normal. Do segundo para você? Aí no segundo é o impedimento. O impedimento é tecnologia e aí não dá para você duvidar, mesmo que a tecnologia seja... Dá sim. Mesmo que a tecnologia seja operada pelo ser humano, manipulada pelo ser humano, é tecnologia. Se a linha tá ali, você vai discutir. Para mim, os dois gols foram legais, cara. Os 2 gols carimbavam. O primeiro é essa vontade absurda de acabar com o jogo de futebol. Porque agora não é nem a discussão se houve falta no lance. É se tem falta no frame. Eles não passam nem o lance mais no VAR. Hoje mostrou claramente, né, enquanto a gente viu a transmissão aqui na Band, eles ficam passando o agarrão no meio do agarrão. Para falar, olha, teve falta, mas não começa ali. Começa quando a bola é alçada e os dois se abraçam e tal. Aí o Juninho, ele disputa com o jogador do Fluminense, mas não aconteceu rigorosamente. No segundo lance, aparece aquela linha que no Rio de Janeiro é mais graúda, mais gordinha. No lance lá do outro lado, igual semana passada. É que no Rio de Janeiro pode tudo, né? E aí... obviamente que nesses 2 lances não mudam o campeão. O Flamengo foi legítimo campeão. O Flamengo é o melhor time em atividade no país. O Felipe Luiz é o melhor técnico em atividade no país. Começou em outubro como técnico de time profissional e é o melhor técnico. Cuidado, hein, Dorival? Ele é o melhor técnico em atividade no país. No Flamengo, hein? Então... Flamengo, hein? Então não mudava nada o Flamengo empatar essa partida. Senão a gente ia discutir mais aqui. Quesada, dos times que a gente viu, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Bahia, Atlético, Cruzeiro não disputou, né? O Flamengo é o melhor, né? Desculpa, mas eu concordo com você. O Flamengo é melhor disparadamente. Brasileiro. Embora a gente só tenha, por enquanto, a referência de campeonato estadual, o enfrentamento nacional e sul-americano já começa em breve. Dia 29 de março. Vou forçar a barra aqui, tá? Pode ser.
acho que é o time a ser batido no futebol brasileiro. É o Flamengo. O trabalho do Felipe Luiz é o Flamengo do Felipe Luiz. E ele deu uma das declarações dele num jogo festivo, título, contra um rival, né? E teve a serenidade de falar, olha, quando o Flamengo ganha uma coisa, sempre ou o adversário fez uma partida exuberante ou a arbitragem nos ajudou. E aí deu vários dados sobre o trabalho dele. Porque a gente pode até falar da arbitragem. Não, tudo bem, mas quando o Flamengo... Quando o Flamengo e o Corinthians ganha de uma maneira legal, como foi hoje, as pessoas colocam outras coisas para discutir sem dar moral pro Flamengo e pro Corinthians. O adversário jogou mal. Isso, mas é verdade isso mesmo. A imprensa que é anti faz isso. E se pro Flamengo esse título estadual, talvez ao decorrer da temporada valha menos, mas a verdade é que a construção desse time com o Felipe Luiz a partir da semifinal da Copa do Brasil, a partir de um ano muito ruim do Tite, que era tido como o melhor técnico em atividade no país, que vinha da seleção brasileira, é um trabalho muito bom. Eu vou falar, muito bom. Ó, o Mano não fica 5 jogos no Fluminense, ele cai. Porque não tem estilo do Fluminense. Não tem o estilo do Fluminense. O Fluminense joga lá atrás, aí quando quer atacar, bota 5 atacantes. Não é isso. Olha o time do Flamengo. Joga bonitinho. Alguém pode... Palmeiras seria daquilo que foi o ano passado. Botafogo seria. Sim. Não é. Hoje não dá, Godoy, pro Flamengo. Vai ser legal ver um confronto Flamengo e Atlético Mineiro. Esse é bom. Flamengo e Atlético E o Internacional não encara o Flamengo? Tá indo bem. Mas aí você pega... Aí você começa a pegar as outras opções. Internacional, Bahia... Sabe quanto tempo o Internacional não ganha um brasileiro? Desde 79. 41 anos, então, sei. E eu pergunto pra você, e o Corinthians hoje no enfrentamento com o Flamengo? Não, eu acho assim, que o Flamengo tá aqui. Aí vem Palmeiras, Corinthians, Internacional... Atlético Mineiro. Não, o Palmeiras não tá jogando. Não, o Palmeiras não tá jogando. Dos times brasileiros, por exemplo, que precisa jogar. E dos times brasileiros, que esse estadual pode não valer nada, mas estamos há 3 meses no Mundial de Clubes, é um time que você vê com cara, jeito e jogadores... estando, o ápice desse time precisa ser o Mundial de Clubes, ainda que os brasileiros, os times sul-americanos, eventualmente não façam frente. No brasileiro, no Mundial, que você vai do dia 13... Não precisa combinar nada. Deixa eu falar. Com você. Deixa eu te falar. Só o Flamengo chega perto, não sei de onde, não sei se vai ser... Esse Fluminense, por exemplo... Fluminense esquece, Palmeiras esquece e Botafogo esquece. Só o Flamengo, que pode chegar à semifinal, final, não sei. E é por isso que, eventualmente, o Internacional possa, nadando paralelamente, ir muito bem na Libertadores e no Brasileiro. Porque vai ter esse mês em que o Flamengo vai estar ocupado e tendo que jogar em alto nível, para não só contratar para a segunda perna, como para treinar. Que, por sinal, a gente aqui de São Paulo, se fosse da mesma forma que é lá no Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense e Flamengo estão no Mundial. Isso. Se fosse Corinthians, Palmeiras e Santos, a gente estaria aqui, nossa, o futebol nosso é do caramba, nós somos cara. Pô, tem 3 carioca no Mundial. Os campeões de Libertadores são cariocas. E lembra que no ano passado o Tite falou que o Campeonato Carioca era mais difícil que o Paulista? Eu também não concordo, mas ele falou isso... Todo mundo caiu matando em cima do Tite. Eu acho que ele poderia ter falado diferente. Eu acho que os times cariocas hoje estão de uma maneira diferente, porque o Paulista é o melhor campeonato regional, cara. Não tenho dúvida. Fala, Hernani, que você falou aqui. 6 times na Série A já é bastante diferente. Sim, sem dúvida. Ó, a gente tem aqui, um resuminho da zona mista lá do Flamengo e o Thiago Silva. Deu também, né, Thiago Silva? Pô, vai passar férias, irmão. Pô, vai viver a vida, entra de férias, sabe? Tem uma hora que não dá mais também, né? Vamos lá, coloca aí o pessoal. Estou muito feliz e realizado, como eu tinha dado uma entrevista, falado de sonhos para mim. Acho que deu 70 mil pessoas no Maraca hoje, num clássico, campeão